vestido de santidade, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Jesus, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz estejam convosco. Antes de entrar no texto da Palavra de Deus, eu quero dizer que eu me sinto muito feliz e muito alegre pela oportunidade de nos reunirmos para cear. Depois de tanto tempo, poder ver o rosto dos irmãos, poder compartilhar com vocês da Palavra de Deus e nos reunirmos aqui em adoração para cultuarmos ao Senhor e participarmos da sua mesa, não tem preço. E a igreja está de parabéns pela atitude de coragem e de ousadia. Não podemos nos submeter a um governo do Estado sobre a igreja. A esfera da igreja pertence a Cristo. Cristo é o Rei da igreja, Cristo é o Senhor da igreja, é Ele que governa a igreja. Portanto, a igreja está de parabéns, que Deus abençoe essa noite. Agora eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 26. Eu tenho aqui em minhas mãos a versão Almeida Revista e Atualizada. Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 26. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém. Oremos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos para cear e adorar o teu nome.
Não tem preço esse momento. Te louvamos por essa grande vitória, Senhor. Ainda que não estejamos aqui reunidos de uma forma plena com a igreja em sua totalidade, mas já é uma grande vitória termos estes grupos aqui se reunindo para cear. Muito obrigado por isso, Senhor. Agora que a Tua palavra venha falar conosco e também com aqueles que ouvirão a Tua mensagem através da internet. Senhor, que o Teu Espírito me capacite para pregar e que a Tua palavra venha exortar, edificar e admoestar o Teu povo e nos faça compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Assim eu oro e assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, recentemente nós vimos aí nos noticiários que uma determinada autoridade que fazia parte do governo federal abandonou o governo e a sua desculpa, obviamente que existiam outros motivos, mas a sua desculpa foi que precisava preservar a sua biografia. Em outras palavras, precisava preservar o seu nome. De fato, vivemos em um tempo em que a maioria das pessoas são extremamente egoístas. Vocês podem perceber isso no seu dia a dia. Vivemos na época dita pelo apóstolo Paulo a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo de 1 a 5, uma época em que os homens são amantes de si mesmos. O egoísmo, ele se contrapõe ao chamado do discipulado. É impossível que um crente permaneça em uma atitude egoísta. É impossível para um seguidor de Cristo ser amante de si mesmo. Vivemos em um tempo em que as pessoas, para preservar o seu bom nome, preservar a sua amizade com os seus professores da universidade, com o seu ciclo de amigos, com os seus colegas, com os seus amigos no trabalho, na empresa, no comércio, seja onde for, para preservar a sua amizade, negam os valores eternos contidos na palavra de Deus. Valores que zelam pela preservação da vida, valores que zelam pela preservação da família. O mundo grita que o aborto é normal, mas nós, como cristãos, continuamos afirmando, como servos de Deus, que o aborto é uma abominação, é errado, é pecado, é um assassinato de inocentes. Enquanto o mundo prega que o homossexualismo é algo normal, que as pessoas nascem com esse impulso, a palavra de Deus diz que o homossexualismo é pecado. Enquanto o divórcio é banalizado diante de cada um de nós, na sociedade em que vivemos, o número de separação aumenta cada vez mais. A igreja deve afirmar que o divórcio, ele é errado, é abominável diante de Deus. Deus diz que odeia o divórcio. O adultério continua sendo errado. A fornicação, o sexo antes do casamento, continua sendo errado. E a igreja precisa ter atitudes de coragem e uma postura firme diante de tudo isso. Essa época em que vivemos demonstra muito essas coisas e mostram uma oportunidade de firmarmos o nosso pensamento nesses valores que são contidos na palavra de Deus e estão expressos no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses valores fazem parte do Evangelho, da vida cristã, é o resultado para uma vida que foi regenerada e transformada pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa ser corajosa, por isso a igreja hoje está de parabéns. Nós aqui na Igreja Reformada Semente da Vida, nós nos alegramos, porque nós nos reunimos hoje para cear. Nós não podemos admitir que a nossa liberdade seja retirada, a nossa liberdade de adorar a Deus. Quando os apóstolos foram ameaçados para que não falassem mais no nome de Jesus, eles disseram: importa mais obedecer a Deus do que aos homens.
Mesmo debaixo de açoites, eles se recusaram a deixar de falar do nome de Jesus. Além do que, o direito constitucional diz que nós temos a liberdade de culto, temos a liberdade para cultuar a Deus. Obviamente que não somos negligentes, tomamos todas as medidas necessárias, conforme os irmãos viram. Porém, quando o governo extrapola os seus limites e começa a colocar as garras na esfera da igreja, é a hora da igreja dizer que ela obedece a Deus e não ao Estado. Esse texto vem bem a calhar nos dias de hoje, em que os homens não querem se indispor, em que os homens têm medo de falar a verdade, têm medo de falar do Salvador, desse Cristo maravilhoso que morreu e ressuscitou, e têm medo de falar dos valores contidos na palavra de Deus, valores que são eternos e imutáveis e inegociáveis. Como, por exemplo, a nossa liberdade de participar da mesa do Senhor. Cristo disse: fazer isto em memória de mim. Portanto, o Estado não tem direito de impedir que a igreja participe da mesa do Senhor. Meus amados, esse texto que nós lemos, que está em Lucas 9, versículo 23 a 26, ele tem tudo a ver, porque ele nos faz refletir e lembrar do nosso chamado, do dia em que o Espírito Santo nos regenerou, transformou o nosso coração pecaminoso e corrompido, o nosso coração de pedra, e transformou em um novo coração, abriu os nossos olhos para entender a verdade e atendermos ao seu chamado irresistível, ao chamado da graça irresistível pelo poder do Espírito. Quando Cristo nos chamou, Ele não nos chamou para agradar aos homens, para preservarmos a nossa biografia ou o nosso bom nome, embora, em um certo sentido, o bom nome deve ser preservado, no que tange a você ser um bom cidadão, pagar os seus impostos, cumprir os seus deveres com a sociedade, não ser negligente, pagar as suas contas, zelar pelo patrimônio público, enfim, tantas coisas que fazem parte de um bom nome e são motivos justos. Porém, quando a questão desse bom nome vai contra os valores da palavra de Deus, nós não devemos duvidar, precisamos afirmar a nossa posição diante da sociedade, porque servir a Cristo envolve algumas coisas, como nós vamos lembrar nessa noite através desse texto. Nós vamos dividir o sermão em 3 partes. Primeiramente, nós vamos observar aqui que servir a Cristo envolve negar a si mesmo. Na segunda parte, nós vamos ver que servir a Cristo envolve tomar a cruz a cada dia. E terceiro, nós vamos ver que servir a Cristo envolve uma perda para poder ter um ganho. Primeiramente, servir a Cristo significa negar a si mesmo. Conforme diz aí em Lucas 9, 23, na parte A, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Não tem como você ser um discípulo de Cristo, meu querido irmão, se você não negar a si mesmo. O egoísmo, ele não combina com o discipulado cristão. O preservar o nome à custa de negar valores expressos no Evangelho não tem como ser parte da vida cristã. Negar a si mesmo significa muitas vezes abrir mão de um certo ciclo social, ser chamado de fanático, ser chamado de radical, ser chamado de intransigente, muitas vezes, e de uma forma injusta. O Senhor Jesus disse: aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de me servir. Aquele que ama mais os seus amigos do que a Cristo, não é digno de servir a Cristo. Aquele que não nega
o seu próprio desejo, a sua própria vontade, para se submeter à vontade de Cristo, não pode ser discípulo de Cristo. E é bom que você lembre disso nesta noite, em uma época em que a igreja tem a sua liberdade cada vez mais ameaçada, em uma época em que a igreja tem sido cada vez mais amordaçada pelas autoridades e pelo Estado. Nós precisamos afirmar que somos cristãos, que servimos a Cristo, quem é o nosso Senhor e no que nós cremos. Portanto, primeiramente você deve lembrar que quando Jesus te chamou, Ele te convidou para negar a si mesmo. Segundo ponto, quando Cristo te chamou, Ele te convidou para levar a sua cruz. Também no versículo 23, na segunda parte diz: dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa um sacrifício vivo. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, nos versículos 1 e 2, ele deixa bem claro quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Repare que Paulo, ele roga aos irmãos, pelas misericórdias de Deus, diante de tudo que ele expôs na primeira parte de Romanos, diante de tudo que ele expôs a respeito da salvação, desta graça maravilhosa, desta misericórdia infinita de Deus, Paulo, diante disso, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. E o que ele pede? Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um sacrifício no Antigo Testamento, a ideia de sacrifício era de um animal que era imolado, morto, o sangue era derramado, o pecado da pessoa era transmitido para o animal inocente que era morto ali. Porém, aquele sacrifício não era eficiente para acabar com os pecados. Por isso Cristo, o Cordeiro de Deus, veio ao mundo e deu a sua vida por nós. Devemos seguir o seu exemplo. E agora Paulo diz em Romanos 12 que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, ou seja, sacrifícios antigamente eram mortos, mas Paulo diz que a nossa vida deve morrer a cada dia. Essa é a noção de um sacrifício vivo, um morrer constante. Por isso que aqui em Lucas 9, 23, ele diz: dia a dia tome a sua cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz. A cruz fala da vergonha, fala do sofrimento. Quando um judeu olhava para a cruz, ele pensava em maldição, porque a lei dizia: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Quando um grego olhava para a cruz, ele achava loucura. Como pode um Deus, um Salvador, ensanguentado na cruz? Isso é loucura, não tem nexo para o grego. Para os romanos era sinal de fraqueza, a cruz era sinal de fraqueza. Como pode um Deus, um rei, agora ser humilhado e estar na cruz derramando o seu sangue? Mas Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. Para nós a cruz é vitória, para nós a cruz é o poder de Deus, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Dia a dia tomamos a cruz, dia a dia somos reputados como ovelhas para o matadouro. Cristo, Ele não mentiu para nós, meus irmãos. Cristo disse em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não prometeu uma vida de tranquilidade sempre.
Conforme diz nos Salmos, quando passares pelas águas, o Salmo não diz se passarem pelas águas, ele diz quando passares pelas águas, quando passares pela chama, pelo fogo, ou seja, certamente passaremos por aflições e tribulações, mas devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e certamente Ele está conosco. Ele é que fez a promessa em Mateus capítulo 28, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está presente nesta igreja, em nossa vida, na sua vida também que está assistindo através da internet. Ele é o mesmo, Ele está vivo. Portanto, há um convite que Deus quer que você lembre, que não seria fácil, em tempos de pandemia, de rumores, de ameaças, em que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, em que leis estão sendo criadas a cada dia para tolir a liberdade dos cidadãos, em épocas difíceis. Nós precisamos que esse chamado reverbere cada vez mais em nosso coração. Cristo, Ele disse, se alguém quer vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo. Não viva para você, não seja mais egoísta. Não seja um amante de si mesmo. Segundo, tome a sua cruz, e isso dia a dia. E siga-me. E a terceira parte que precisamos lembrar sobre o discipulado é que no Evangelho, ganhar é perder e perder é ganhar. Conforme diz no versículo 24 em diante, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender que aquele que quer preservar a sua vida, seja o que for, seja o seu nome, a sua biografia, em detrimento ao Evangelho, em detrimento ao serviço a Cristo, em detrimento das verdades eternas. Aquele que quer preservar a sua vida, seja até mesmo ao derramar do sangue, seja até mesmo literalmente a morrer por Cristo, quem abre mão disso e nega a este Salvador maravilhoso, saiba de uma coisa, que aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então no Evangelho, perder é ganhar e ganhar é perder. Então nós temos uma promessa maravilhosa que incentiva o povo de Deus a perseverar. Uma promessa maravilhosa, meus amados irmãos, que incentiva o povo de Deus a perseverar, a se manter firme. Uma promessa de que ao perdermos a nossa vida, ganharemos a vida eterna, a vida verdadeira, a vida preciosa com Deus para sempre, a eternidade. Essa promessa, ela impulsiona os eleitos, impulsiona os santos de Deus a vencerem até mesmo as ameaças, a vencerem todas as dificuldades que temos vivido nesses dias. Seja corajoso, seja fiel ao Senhor, que essa promessa reverbere na sua vida, porque aquele que realmente um dia conheceu a Cristo, ele receberá o poder de Deus para resistir a toda e qualquer dificuldade. Cristo adverte que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Repare que Cristo não fala de ganhar um bem, ganhar um carro, uma casa. Muitos trocam as verdades contidas no Evangelho por tão pouco, por um ciclo social, por uma amizade. Mas aqui Cristo coloca um extremo, que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro. Ele está dizendo, todo mundo, se você viesse a ser o dono do mundo inteiro,
todos os países em suas mãos, todas as riquezas, tudo em suas mãos. Imagine tudo, o universo, as galáxias, tudo em suas mãos. Se você perdesse a sua alma, a sua vida, isso nos lembra do próprio Senhor, quando Satanás vem para tentá-lo e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás mostra todos os reinos do mundo, e Cristo, sem titubear, ele repreende a Satanás e disse: vai-te, Satanás. Veja bem, meu querido irmão, somente a Deus adorarás, disse o Senhor, e é dessa forma que devemos agir a cada instante. Não adianta ganhar nada, não adianta ter tudo nessa vida, se nós perdermos a nossa alma. Aqui não é uma questão de salvação, meus irmãos. Cristo está fazendo promessas que nos motivam a uma atitude perseverante. E ele conclui o chamado do discipulado dizendo: porque qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Repare que aqui Cristo encerra dizendo que aquele que se envergonhar das suas palavras, Deus se envergonhará dele. Portanto, cabe aos servos de Deus anunciar que Cristo é o Senhor, que morreu por nós na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que Ele é o governador de todo mundo, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Cabe à igreja não abrir mão de valores eternos, continuar afirmando que a família tradicional é um plano de Deus, continuar afirmando que aborto é pecado, que aquele que comete essas coisas precisa se arrepender, continuar afirmando que nós temos liberdade para adorar a Deus e cultuar o seu nome e participar da sua mesa, que nós, como cristãos, não abrimos mão de falar a verdade, de pregar a palavra e de participar da mesa do Senhor. Cabe a nós nos firmarmos nessa verdade como igreja do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a todos aqui presentes, que Deus abençoe aqueles que estão assistindo pela internet e nos dê um coração perseverante, corajoso para falarmos do amor de Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra. Nos abençoa, Senhor, nos dê um espírito de coragem e ousadia para anunciarmos a tua verdade, que não venhamos a abrir mão, Senhor, dos valores eternos contidos nos teus ensinamentos, que tenhamos coragem e ousadia para dizermos a verdade. Senhor Deus, obrigado por nos reunirmos, obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, por tudo que o Senhor tem feito, que a cada dia tomemos a nossa cruz e sigamos a Ti, Senhor, negando a nós mesmos, mas não podemos fazer isso de nós mesmos. Por isso, Senhor, nós clamamos para que o Teu Espírito nos dê graça, poder e força, Senhor, a fim de crucificar o nosso eu e servirmos a Ti em santidade, em nome de Jesus, amém. Meus amados, curtam o nosso canal, compartilhem, dê o seu like lá e que Deus abençoe a vida de vocês e dê um restante de semana na presença do Senhor. Amém.